Amém? Estava dando uma ajuda ali para o meu pai rapidinho. Na honra e glória do Senhor Jesus. Que felicidade estar aqui de novo. Que bom. Já quero partir para a leitura, tá? Para vocês entenderem o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente hoje. Vamos lá? 1 Samuel é um pouquinho extensa, mas se você prestar atenção rapidinho, você vai entender o que Deus quer falar com a gente hoje. 1 Samuel 16. Eu vou acompanhar a leitura aqui com vocês. Começamos lá no versículo 7. Vamos lá? Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o... Nossa, misericórdia. Mas eu vejo o... Grava isso em nome do Senhor Jesus. Próximo. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. E Jessé trouxe o seu filho Simeia. E Samuel disse: Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: Senhor Deus não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. E ele disse: então mande-o chamá-lo. Disse Samuel: grava isso, nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Próximo. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Amém? O que eu quero trazer para você hoje, meu irmão? O que Deus quer de você é aonde ninguém te vê. O que vai te elevar é o que você faz longe dos olhos das pessoas, mas perto dos olhos de Deus. Eu quero te trazer de volta ao pasto, para que você entenda da onde você veio e aonde você chegou através de Deus. Aqui é uma palavra muito simples. Tem algum pai aqui com mais de 4 filhos? Levanta a mão. Algum pai com mais de 3 filhos? 3 filhos. O irmão esquece o nome dos seus filhos? O irmão esquece algum dos seus filhos? Quando alguém pergunta alguma coisa para você dos seus filhos, você lembra dos 3? Você não esquece dos 3? Que lindo. Então quer dizer ali que Jessé esqueceu do próprio filho. Por que ele esqueceu do próprio filho? Porque talvez ele não tinha o porte que os outros tinham, não tinha o jeito que os outros tinham, não era na visão que os outros achavam que era. E quantas vezes nós somos julgados porque talvez nós não temos a aparência que os outros acham que a gente deveria ter. Quantas vezes o cara que está falando aqui com você no altar foi julgado, subindo em cima do altar, e as pessoas não dando crédito nenhum, porque talvez eu não estava com um terno brilhante, um sapato brilhante e uma gravata. Quantas vezes já aconteceu de pessoas chegarem para mim e falar assim: irmão, eu preciso te pedir perdão, porque eu te julguei antes de te conhecer. Quantas vezes esse cara aqui que toca aqui comigo, só porque ele tem cabelo grande, nós já fomos em igreja que as pessoas viraram a cara pra gente quando ele subiu no altar por causa do cabelo grande dele. Eu só vou te contar uma das experiências que nós vivemos. Teve uma vez que nós fomos tocar em Monte Alto, eu lembro até hoje, no Jardim Vera Cruz. Nós fomos ministrar lá. Sabe o que aconteceu? Na hora que a gente chegou, eu já vi que uma pessoa que estava lá virou a cara e fez assim, ó. E nós começamos a ministrar. No que nós começamos a ministrar, a igreja foi cheia do Espírito Santo. Pessoas foram batizadas, pessoas chegaram até a Deus. E eu vi que no final do culto, essa mulher que fez, ela estava de joelho no chão. Mas mal imaginava eu o que ia acontecer depois. Sabe o que aconteceu depois?
Passa-se um mês exatamente. Essa mulher era uma pastora, e ela me mandou uma mensagem falando assim: eu queria que vocês viessem ministrar aqui na minha igreja. Eu falei: tudo bem, a gente vai. Só que eu nem lembrava que era aquela mulher. Fomos para a igreja dela. Eu não sei se o David lembra. Antes da gente tocar, ela pediu perdão para a gente na frente da igreja inteira, da igreja dela. Ela trouxe a gente na igreja dela para pedir perdão para a igreja dela na nossa frente. E ela falou assim: olha, eu não quero que vocês façam o que eu fiz. E eu, como pastor, estou ensinando a minha igreja a não julgar as pessoas pela aparência, porque esses meninos têm a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é o grande problema? Talvez você não tenha o porte, talvez você não tenha o físico, talvez você não tenha aparência, mas você quer saber de uma coisa? Quem vê é Deus e quem levanta é Ele também. Chega a arrepiar aqui, ó. Sabe por quê? Meu irmão, podem até olhar para você e acharem que você não tem jeito de pastor, acharem que você não tem jeito disso, acharem que você não tem jeito daquilo. Deixa eles acharem, porque eles só vão poder sentar na mesa na hora que o Senhor ungir a nossa vida. Sabe o que é sentar na mesa? Não é vingança, não é a música da Damares. Quem te viu pela prova e não te ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. É para as pessoas entenderem que quando Deus unge, é na frente daqueles que menosprezaram, que achavam que não seria aquilo que iria acontecer. Não é uma vingança, é princípio de honra. O que elevou Davi ao palácio foi o que ele fez no pasto. Você já deve ter ouvido essa mensagem milhares de vezes. Só que saiba de uma coisa, meu irmão: o que vai te levar a um nível mais alto é o que você faz longe do altar, é o que você faz longe dos olhos da pessoa, é o que você faz no oculto, é o que você faz aonde ninguém te vê, aonde só Deus te vê. Como pode 7 filhos e o pai não lembrou do mais novo? Por quê? Cara, o pai esqueceu do próprio filho, porque nem o pai talvez acreditava que aquele menininho pequenininho, fazendo o que ninguém queria fazer, ia ser o maior rei da história da Bíblia. E eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Começa a dar valor no pasto, onde ninguém te vê, porque é de lá que Deus vai te tirar e te levar para o próximo nível. Muita gente fala do próximo nível: nós vamos alcançar o próximo nível, nós vamos alcançar o próximo nível. É como se fosse uma leitura de um livro que você abre uma chave, essa chave vem e destrava. Só que sabe o que eu quero te trazer nessa noite? É o que você faz no oculto, no secreto, aonde ninguém te vê, que vai fazer a mão de Deus te colocar onde você nunca imaginou. Sabe por quê, meu irmão? É muito bonito subir no altar aqui e falar de Deus, mas como é difícil recusar as propostas que vêm nas nossas mãos todos os dias. Como é difícil você ser de Deus passando na luta. Como é difícil você ter caráter passando pelas maiores provas da sua vida. Só que estar em cima do altar é muito bonito. E talvez até alguém pode ter olhado dessa maneira hoje, mas que bom que você olhou assim, porque quem me usa está acima de tudo que todo mundo pensa. Não é por mim, é pelo que eu fiz lá no pasto, e Ele olha para mim e vê graça e usa a minha vida. Sabe de uma coisa, meu irmão? A gente fala muito na igreja sobre isso, né? Sobre passarmos para o próximo nível, sobre nós vivermos uma vida totalmente incrível ao Senhor Jesus. Só que sabe de uma coisa, meu irmão? Todo mundo conhece a história de Davi. Até o seu filho aprende essa história de Davi na escola bíblica, correto? Só que sabe de uma coisa? Vocês acham que um gigante é mais forte que um urso? Vocês acham? Você acha que um gigante é mais forte que um urso? Fala, igreja. Não. Um gigante é mais forte que um leão? Um gigante é mais forte que um leão? Meu irmão, um leão, uma mordida arranca o braço. Um urso, uma patada arranca alguma coisa da cabeça. Você acha que um gigante seria mais forte do que um urso, do que um leão? Jamais.
Por que você acha que Davi foi enfrentar o gigante? Porque no pasto ele já tinha pegado um urso e quebrado ele no meio, para não comer as ovelhas do pai dele. Porque no pasto um leão veio e ele acabou com a graça do leão, regaçou o leão inteiro com a própria mão. E ele estava cuidando do quê? Não era nem gente, era ovelha. Você vai defender um bichinho? Você é louco? Eu duvido que você cuidando de ovelha, viu um leão vindo, você vai ficar para defender suas ovelhinhas. Você vai, ó, perna para quem tem, vamos ver quem corre mais. Só que sabe de uma coisa? Tudo que Davi fez no pasto, ele fez com excelência, longe dos olhos do homem, mas perto dos olhos de Deus. Longe dos olhos do homem, mas perto dos olhos de Deus. Essa é a palavra que Deus direciona as nossas vidas hoje. O que vai te elevar é o que você faz perto dos olhos de Deus. Porque, irmão, subir aqui em cima do altar, eu posso fazer você chorar, eu posso fazer você sair daqui pulando de alegria, posso fazer mexer com a tua emoção, mas sabe de uma coisa? Se eu não tiver a presença do Espírito Santo, você não vai sair daqui confrontado a mudar e a querer buscar algo novo do Senhor Jesus. Você vai sair daqui como você entrou. E eu costumo te dizer, meu irmão, se você tem saído dos cultos não inconformado, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus, ela vem e nos confronta a todos os dias nós mudarmos alguma coisa na nossa vida. Sabe de uma coisa? Se eu vier aqui falar para você, não é vitória que o Senhor tem hoje para você, mas é relacionamento, será que a tua vontade seria a mesma? E Deus está em busca de relacionamento. Deus está em busca daquele que faz com excelência, longe dos olhos das pessoas, mas perto dos olhos de Deus. Sabe uma coisa que nós temos tratado na nossa igreja? Eu sou da igreja lá da Quadrangular C4. Nós temos tratado sobre esses últimos dias, sobre como reagir como um cristão. Porque agir como um cristão é muito fácil. Até minha filha na escola, ela age como uma cristã. Quando algum amiguinho faz alguma coisa errada, ela fala assim: misericórdia, está repreendido. E ela já vem, misericórdia. Olha lá, está dando risada aqui, ó. Princesinha da minha vida. Misericórdia, está repreendido. Essa daí é crente, falou misericórdia, está repreendido. E agora reagir como um cristão, na hora que alguém te confronta nos teus pontos mais fracos e sabe onde você tem o calo, você reage como um cristão? Será que a sua reação está sendo como um filho de Deus? Como alguém que tem encontrado o novo nascimento do Senhor Jesus todos os dias? Sabe qual que é o problema? Nós queremos estar num nível mais alto, só que nós muitas vezes esquecemos da essência, que é fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Posso perguntar uma coisa? De coração, quem aqui já veio antes do culto para arrumar a cadeira da igreja? Levanta a mão. Amém? Quantas vezes vocês já fizeram isso sem pedir nada? Você fez porque você viu que a cadeira estava desarrumada. Pode levantar a mão, não é hipocrisia não, nem. Sabe de uma coisa? Se Deus falar assim para você hoje: eu preciso que alguém coloque as cadeiras no lugar, você acha que você foi menos importante do que alguém que estava aqui em cima do altar? Esse que é o problema, você começa a medir com os seus olhos, mas Deus olha com os olhos dele. Aquele que arrumou uma cadeira, ele queria a casa do Senhor perfeita, para que a glória dele se manifestava. Então esse é o grande problema, nós começamos a colocar níveis de Deus está agindo aqui, Deus está agindo aqui. Meu irmão, Deus está usando tanto a pessoa que colocou um papel higiênico no banheiro, para a casa do Senhor estar em perfeitas condições, como uma pessoa que está aqui em cima do altar, segurando o microfone e falando de Deus para você. Sabe por quê? Deus não vê como você vê. Deus, ele vê a intenção do teu coração. Deus viu o que você faz aonde ninguém está vendo. Sabe como que eu consegui chegar no louvor da igreja? E eu pedi para o David ficar aqui em cima por causa disso. Porque eu não tinha oportunidade de estar no louvor da igreja. Eu não cantava bem, eu não executava as coisas legais. Não era muito bom não, viu, irmãos? Hoje eu dei uma melhoradinha, mas não era legal não.
Sabe o que eu fazia? Eu pedia a chave para o pastor e para a pastora, e eu fazia o meu culto ao Senhor sem ninguém dentro da igreja, e cantava sem ninguém estar dentro da igreja. Eu ligava o microfone, ligava a mesa de som, colocava o CD. Para quem não sabe, CD é um negocinho redondo que você colocava e saía a música, tá? Para galera que não conhece um CD, tá? CD era um negocinho redondo. Você está rindo, você também teve dificuldade de entender o que era um CD, né? Novinho, não vai entender. Pegava um CD, e na época nós fomos presenteados com um Master System, que ele rodava 6 CD. Quem já viu um negócio desse, irmão? Parabéns, você tem mais de 20 anos, Deus abençoe a sua vida, para mais. E meu irmão, você colocava 6 CD, irmão, que maravilha. Só que, meu irmão, e para acertar qual que era o CD que você tinha colocado lá? E quando as irmãs vinham, que elas apresentavam as músicas, para você acertar com o controle, falhava para você lá, e você tinha que ir com o dedinho para achar. É a faixa número 7, irmão, mas a 7 não está pegando, irmão, riscou o CD. Você não sabe o que é isso, irmão. Dê glória a Deus pela mídia da sua igreja, que é top. Você não precisa ficar apertando o botãozinho ali. Quem nunca... Vamos fazer um teste aí. Quem nunca pegou uma fita e rebobinou com uma caneta Bic, levanta a mão. Ah não, é mentira. Você nunca fez isso. Você nunca pegou uma fita e rebobinou com a... Ah lá, tá vendo? Não pegou, irmão. Nunca pegou uma fita cassete, ó, para rebobinar. Eu tinha música que para tirar, irmão, tinha umas músicas antigas que a gente tinha que pegar com uma fita. Pegava a caneta Bic, ó. Irmão, e a tragédia quando você fazia muito forte, você escutava a fita assim, ó, tec. E quando você fazia assim, colocava lá, e você escutava assim. Aí você tirava, irmão, era uma fita. Meu irmão, ou você era descendente de asiático para tirar aquilo lá, ou você pegava uma faca e tirava tudo e já era. Que tinha que ter uma paciência. Brincadeiras à parte, irmão, eu pegava e ia para a igreja onde ninguém me via, mas alguém estava me vendo, e começava a cantar. E começava a cantar com a igreja vazia. Começava a ministrar. Eu pegava e ministrava, irmão, Deus está vendo o que eu estou falando. Eu ministrava com a igreja vazia, porque eu falava: Senhor, eu quero tanto. Não importa as pessoas, o que importa é que o Senhor me escute o que eu estou fazendo aqui agora. Cara, e quantas vezes meu coração quebrava. Quando eu cantava aquela assim, dá um mi maior aí dele. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Tem gente que entende isso. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. E aí eu chorava, e eu dizia: Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou santo lugar,
eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Meu irmão, igreja vazia. Talvez você nunca ouviu essa canção, mas eu saía de lá cheio da presença do Senhor, falando: um dia Deus vai me ver, e o que eu sonho vai acontecer. Sabe, meu irmão, eu não sei qual é o teu sonho, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que o que você faz longe dos olhos dos homens, tem os olhos de Deus te olhando, tanto para o bom quanto para o mal. E talvez é por isso que você não chegou, talvez, onde você pensa em chegar. Não tem vergonha de chorar não, fica tranquilo, porque talvez você está lembrando de coisas que eu também lembrei, de quando eu fazia coisas que talvez hoje eu já não tenho mais força para fazer, de quanto você adorava de um jeito que talvez você não tenha mais forças de adorar desse jeito que você adora hoje. Sabe, meu irmão, eu estou te convidando a voltar para o pasto, para que você seja a sua melhor versão. E a sua melhor versão é onde você não é moldado pelo que os outros acham, mas você é moldado pelo coração de Deus. As melhores composições que Davi fez, você acha que ele fez no palácio ou ele fez no pasto? As melhores composições de Davi, você acha que ele fez no pasto ou no palácio? Eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que que Davi errou? Sabe por que que Davi pecou? Porque ele esqueceu do pasto, e ele achou que o palácio ia encobrir os erros dele. Você sabe o que Davi fez? Olha o que Davi fez. Ele viu quem ele não poderia ver, ele pegou quem ele não poderia pegar, e ele achou que por ele estar num status maior, ele poderia planejar um assassinato, e poderia planejar e esconder o que ele fez. O Davi do pasto nunca faria o que o Davi do palácio fez. Você quer saber de uma coisa? Talvez você não foi a um nível maior, que lá você pode morrer. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu prefiro ser o Davi do pasto do que ir para o palácio e talvez perder tudo aquilo que eu tinha. Você está entendendo? O cara viu que não poderia ver. E sabe o que aconteceu? Teve que um profeta chegar para ele e falar assim: Davi, o que você faria com alguém que pegou uma mulher que não era dele, planejou um assassinato de um cara, engravidou a mulher ainda, mandava matar, isso e aquilo outro? E o profeta disse para ele: cara, esse cara é você. E aí a gente chega no Salmo 51, onde Davi rasga suas vestes, se joga no chão e faz a oração que faz ele voltar para o pasto. Sabe qual que foi a oração que faz ele voltar para o pasto? Ele fala assim: Senhor, tira tudo que o Senhor quiser de mim. Pode tirar a coroa, as vestes, tudo que eu conquistei, só não retira de mim o quê? A tua presença. Sabe aquela presença que ele conquistou no pasto? Ele viu que honraria nenhuma seria maior do que aquela presença.
Você está entendendo? Talvez você está correndo atrás de tanta coisa, sendo que você já tem tudo que você precisa, que é a presença do Senhor Jesus. Talvez você está descabelando tanto, querendo chegar em lugares, querendo isso, querendo aquilo, que você está vendo o outro chegar, e talvez você não está chegando. Você está vendo o outro fazer, e você não está fazendo. Você está pensando, será que Deus me esqueceu? A pergunta que eu tenho que te falar: você está no pasto adorando aos olhos de Deus? Ou você quer que alguém te olhe diferente para que as coisas aconteçam? Sabe de uma coisa, meu irmão? Só os olhos de Deus podem elevar a tua vida, porque os olhos do homem só vão olhar você por fora, os olhos de Deus vão olhar você por dentro. E por fora está tudo bem, está tudo certo, mas por dentro quem pode consertar é só o Espírito Santo de Deus, e você sabe disso. Então para de falar que talvez Deus não está te vendo, para de falar que você não é abençoado, para de falar que você, não, parece que eu não chego, parece que eu não vou. Começa a falar assim: Senhor, me traz de volta a essência. Eu quero voltar no pasto, eu quero voltar à essência da adoração, eu quero voltar a estar contigo, aonde não tem plateia, aonde não tem ninguém me vendo, porque é ali que os teus olhos me veem. Eu não sei qual é a palavra que você esperava hoje, mas eu vim para te dizer, através do Espírito Santo de Deus: volte para o pasto, porque lá está a essência do Senhor Jesus, aonde ninguém te vê, só Ele te contempla. Sol maior, quem lembra dessa? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Quem lembra? A essência és. Olha essa canção, olha essa canção. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, porque a essência és tu, minha essência és tu, Jesus. Olha isso, ó, essa parte. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. É o que nós estamos falando, ó. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. E essa parte me quebra por inteiro. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Porque eu sei, você sabe, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Só quem sabe, pega tuas mãos e cante comigo, volte comigo, vamos, vamos, vamos. Estou a essência da adoração, porque a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Para chegar ao final da ministração, quando nós entendemos isso, nós entendemos que é no pasto que você, marido, vai conseguir vencer a pornografia, que é no pasto você, mulher, vai aprender a hora certa de ser sábia. É no pasto que você, jovem, vai entender que a tua vida vale mais na presença do Senhor Jesus do que curtir aí fora. É no pasto que você vai ter caráter de pegar o teu celular e falar assim: isso não me pertence mais, porque eu sei quem eu sou. Começa a silenciar algumas coisas que você vê que te rouba a essência. O que você está querendo dizer, Jarcinho? Eu fiz uma contagem esses dias. Eu e minha esposa juntos, nós silenciamos mais de 20 stories
que nos tirava do propósito do Senhor Jesus. Como assim, Jardim? Vocês são de Deus? Sim. Histórias que você olha e te machuca. E você fala assim, cara, mas eu estou olhando isso por quê? Coisa louca, Jonas, por que eu vou olhar? Parece que a gente gosta de sofrer, não é? Se tem uma opção lá, silenciar e não ver mais, por que você fica vendo? Por que você fica vendo que os outros estão chegando e você talvez não está chegando? Aí eu te pergunto, o que é chegar para você? O que é ser bem sucedido para você? Sabe, meu irmão, ser bem sucedido para mim chegou no limite que, se eu tiver a presença do Senhor Jesus, eu sou bem sucedido, porque Ele vai me dar sabedoria, Ele vai dar calma, Ele vai me mostrar o caminho e eu vou conseguir passar pela prova. O mesmo Deus que curou a vida do meu pai, que curou a vida do pastor Rafael, que faz milagre, continua fazendo milagre. Só que sabe, meu irmão, eu tenho que acreditar que Ele continua fazendo isso ainda. E você tem que voltar aonde? Para a essência. Volta para o pasto. Volta para onde tudo começou. E lembra quantas vezes você entrou aqui na casa do Senhor e na primeira canção a lágrima já caía, porque você não se importava com a letra, você se importava com a presença. Agora você fica procurando música para te fazer chorar. Meu irmão, eu sou ministro de louvor. Eu posso fazer uma música aqui e fazer você chorar, mas você não está chorando pela presença, você está chorando porque você está mal. Chorar pela presença é totalmente diferente. Sabe o que é chorar pela presença? É mesmo andando tudo mal, mas você tendo Ele é tudo que você precisa na sua vida. Por isso que eu digo, meu irmão, eu posso mexer com o teu emocional. Misericórdia, irmão, mas é verdade. Só que eu não vim aqui para mexer com o teu emocional. Eu vim aqui para te falar, ei, volte à tua essência, porque lá você vai encontrar o Pai de novo. Talvez você está aqui dentro, órfão. Por que essa palavra, Senhor? Talvez você está aqui dentro, órfão, e Deus te trouxe aqui dentro como um filho. Eu não sei porque essa palavra, mas está vindo para alguém. Você está dentro dessa igreja se sentindo órfão, sendo que Deus te fez filho. Se sentir órfão, sabe o que é? Achar que ninguém mais se importa com você, nem o próprio Deus. Ei, você viu o que a gente acabou de ler? O pai esqueceu do próprio filho, mas Deus não. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Já estou encerrando, não vou passar do horário, prometo. Mas eu preciso fazer algumas orações aqui que o Senhor toca no meu coração. E eu gostaria que você viesse à frente aqui para eu orar junto com você. Porque tem pessoas aqui que perderam um pouquinho da essência daquilo que o Senhor colocou no coração dela. Preciso de ti, tá? Dom maior. Enquanto eu ministro essa canção, eu queria te chamar aqui na frente, para nós juntos orarmos. E vamos falar uma coisa: o pastor Rafael e a pastora, eles não vão ficar bravos se você for da mídia e estiver precisando de oração, se você for da liderança e estiver precisando de oração, que é uma coisa que o pastor nosso sempre fala: se você precisa, busque o renovo do Senhor Jesus. E lembre, você não está vindo aqui porque você está em pecado, é porque talvez algumas coisas precisam ser ajustadas. Não entenda isso como, eu vou lá para frente, eu estou em pecado. Não, para pelo amor de Deus, irmão. Comece a enxergar além. Teu pastor vai ficar muito feliz se você estiver aqui buscando o renovo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Ele vai ver que você está buscando a tua melhor versão, e você não está aqui só de fachada. E essa igreja não é uma igreja de fachada. Essa igreja não passou tudo o que passou à toa. Já parou para pensar que grandes profetas passam por grandes tribulações? Você acha que o teu pastor não morreu por quê?
Deus é bonzinho? Você acha que o pastor Rafael não foi morar com o Senhor por quê? Porque Deus acha o bigode dele o mais lindo do mundo? Você acha que porque daqui dá para ver ele aqui, ó, assim? Não, sabe por quê? Um grande profeta precisa continuar aquilo que Deus colocou no coração. Ah, mas tentaram atrapalhar. Meu irmão, a perseguição não parou a igreja. A gente acabou de cantar. O que você tem que entender é que aqui nós não nos movemos pelo que nós vemos, nós nos movemos pelo aquilo que cremos. E essa igreja nasceu para impactar essa cidade, vai continuar impactando essa cidade. Podem tentar arrombar, podem tentar fazer o que for. Sabe de uma coisa? Estão indo contra o próprio Deus. E ai daquele que vai contra o próprio Deus.